Oi, gente. Hoje vamos estudar um conteúdozinho que ele é muito prático. E a gente fica de vez em quando, ai meu Deus, por quê? Porque a gente o tempo todo está interrogando ou nós estamos respondendo. Na fala, tudo é muito prático. Por que você vai? Eu vou porque, certo. E na hora da escrita, certo? Aí vem eis a questão, né? Isso nós vamos estudar agora, uso dos porquês. E vocês vão ver como tudo isso é muito prático, tá bom, gente? Então nós temos 4 porquês. Porquê separado sem acento, porquê separado com acento, porquê junto sem acento e o porquê junto com acento. E a gente vai ver como tudo é prático. O primeiro porquê, olha, porquê equivale a por qual razão. Por qual razão? Alguém está me perguntando alguma coisa. Por qual motivo? Então esse porquê, ele indica interrogações, perguntas. Essas perguntas, elas podem ser diretas ou indiretas. Eu posso fazer uma pergunta direta ou indireta. Se o meu porquê tem um valor de por qual razão, por qual motivo, então por qual razão, por qual motivo, eu estou fazendo uma pergunta direta ou indireta. Veja, desejo saber, só um pouquinho, passou, né, gente? Desejo saber por que você voltou tão tarde para casa. É uma pergunta. Ana Luísa, eu desejo saber por que você voltou tão tarde para casa. Eu estou perguntando por que você chegou, não estou? Então, esse porquê, ele refere-se a perguntas. Então, por qual motivo, desejo saber por qual motivo você voltou tão tarde para casa. Esse porquê tem um valor de por qual motivo, por qual razão. É uma pergunta indireta. Então, eu já vou saber que ele é um porquê separado e sem acento. Quando eu faço uma pergunta diretamente, essa foi indireta, mas quando eu faço uma pergunta direta, aí é muito fácil. O porquê, no início da frase, ele vem sempre separado ao ponto de interrogação. Por que você comprou este casaco? Aí eu não vou ter dúvida. Então, para vocês entenderem melhor, perguntas diretas ou indiretas, o porquê no início ou no meio da frase. Então, o que vai acontecer? Porquê separado e sem acento. Esse porquê separado e sem acento. Agora nós vamos ver o porquê separado, mas com acento. Ele é usado em interrogações. Aparece sempre no final da frase, seguido do ponto de interrogação ou até de um ponto final. Uma pergunta indireta, mas de um ponto de interrogação, uma pergunta. Estudei bastante ontem à noite. Sabe por quê? Então, todas as vezes, você está estudando muito por quê. Então, quando esse porquê aparece no final, é uma pergunta, ele aparece no final, então, como é pergunta, ele é separado. Como ele aparece no final, ele tem acento. Recapitulando, todas as vezes que se tratar de pergunta, o porquê é separado. Quando ele vier no começo, ele não tem acento. Quando ele vier no final, aí ele tem acento. Ok, gente? Aprenderam? Porque agora nós vamos ver o porquê junto, que é prático demais. A forma porquê é uma conjunção. Equivale a pois, já que, uma vez que, como. Costuma ser utilizado em respostas para explicação ou causa. Então, esse porquê junto é resposta. A maioria das vezes, ele tem o valor de pois. Vou ao supermercado porque não temos mais frutas. Vou ao supermercado, pois não temos mais frutas. Você veio até aqui porque não conseguiu telefonar. Você veio até aqui, pois não conseguiu telefonar. Então, porquê junto é resposta. E aí, o porquê junto com acento. Porquê junto com acento. Neste caso, ele é um substantivo. A forma porquê representa um substantivo, significa causa, razão, motivo e normalmente surge acompanhada de palavra determinante. Qualquer determinante, um artigo, por exemplo, pode ser outro determinante, porque ele se torna um substantivo.
Não consigo entender o porquê de sua ausência. Olha, ele é um substantivo porque ele está antecedido de artigo. Poderia ser outro determinante. Você não vai à festa? Diga-me ao menos um porquê. Olha, antecedido de artigo, o porquê é substantivo. Então, o que acontece neste caso? Ele é um substantivo, certo? Porque ele está antecedido de artigo. Então, vamos recapitular bem direitinho, recapitulando esses porquês. Pronto. Porquê? Separado e sem acento. Em frases interrogativas diretas e indiretas. Em substituição à expressão pelo qual e suas variações pelas quais, né? Por que ele chorou? Uma pergunta. Diga-me por que ele chorou. Uma pergunta indireta, nem tem ponto de interrogação. Os bairros por que passamos eram sujos, pelos quais passamos eram sujos. Agora, o porquê separado, pergunta. Por que separado também com acento? Pergunta. A diferença é que esse porquê ele aparece no final da frase. Eles estão revoltados por quê? Ele não veio, não sei por quê. Porque junto, em frases afirmativas, em respostas. Não fui à festa porque choveu. Porque como substantivo, ele está sempre antecedido de artigo. Todos sabem o porquê do seu medo. Observe que esse porquê, ele está antecedido do artigo. Automaticamente ele se torna um substantivo. Ok, gente? E nós vamos passando. Para não esquecer, eu vou repetir a mesma coisa, a fim de que vocês... Porque aquele quadro lá não via legal, mas é para você ver de ladinho. E aqui você agora olhar de frente. A mesma coisa, olha, por que separado? Perguntas diretas ou indiretas pode substituir pelas palavras motivo, razão. Razão pela qual, motivo pelo qual. Por que junto? Respostas. Quando puder ser substituído pela palavra pois, é uma resposta. Por que separado com acento? Utiliza-se no final de frase, próxima interrogação, no final de frases interrogativas. Por que junto com acento? Quando vier substantivado, ou seja, acompanhado de artigo definido ou indefinido, certo? Aí, no caso, ele é um substantivo. Treinando, hora do treino aqui. Depois vocês vão treinar na atividade de vocês. Olha, outros exemplos. Você não saiu por quê? Então, por quê separado e com acento. Por quê, gente? Alguém respondeu? Porque está no final da frase. Aqui, porque ela perdeu? Fique triste. É uma resposta, né? Porque junto. A estrada por que andei não tinha fim, pela qual andei, né? Separado. Não entendi o porquê, junto e com acento, porque ele está antecedido de artigo. Não sei porquê, fui muito mal na prova, não sei o motivo pelo qual, certo? É uma pergunta indireta, tem valor de um motivo pelo qual. Então, separado porque é uma pergunta indireta. Cheguei atrasado porque o carro quebrou. Pois o carro quebrou, é uma resposta, tem o valor de pois. Você vai embora por quê? Uma pergunta no final. Então, quando a pergunta aparece no final, ponto, ela é acentuada. O porquê é separado e acentuado. Por que devo fazer o trabalho sozinho? É uma pergunta. No início da frase, ela é separada e sem acento. Diga-me os porquês. Olha, está antecedido de artigo. Então, ele é um substantivo, junto e com acento. Ninguém sabe por que ele faltou, o motivo pelo qual. É uma pergunta indireta. Revejam se vocês ficarem na dúvida. Bora lá? Voltem o vídeo, voltem esse slide aí um pouquinho e vejam e vão repetindo e vão dizendo antes da minha fala. Tá bom, gente? Para que vocês possam aprender. Bom, complete as lacunas utilizando porquê. Os porquês que nós estudamos, né? Então, apareceram as lacunas. Não sei o porquê de tanta euforia. E agora? Que porquê vocês vão utilizar aqui?
Não sei o porquê. Olha o artigo, substantivou, né? Se substantivou, então o porquê substantivo, ele é junto e com acento. Agora vocês. Você não compareceu à reunião por quê? É uma pergunta. Observem. No final, que por que nós vamos utilizar? É uma pergunta no final. Ah, então é um porquê. Se é uma pergunta, eu não tenho dúvida. É um porquê separado. Pronto. E com acento, porque ele fica no final da oração. Os caminhos pelos quais percorremos. Ah, então pelos quais ele vai ser um porquê separado. Pelos quais. Por que não desiste dessa aventura maluca? É uma pergunta, eu já sei que toda pergunta ele é separado. No final, ele tem acento e no começo, ele não tem acento, porque ele está no começo, certo? Bom, voltamos porque estávamos com muita saudade. Voltamos, pois estávamos com muita saudade. Então, neste caso, nós vamos ter um porquê com valor depois. Ele é junto porque ele representa uma resposta. Todo mundo sabido, todo mundo. E agora nós vamos para gramática, tarefa da nossa gramática. Até a próxima, turma. Um prazer enorme, né? Mais uma aulinha, né, gente? Agora nós vamos ter mais aulas, ficando mais. E valeu, turma. Até a próxima.